bem-vinda e bem-vindo. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa Birosca em que a gente vive. Hoje eu vou falar de um tema que, na verdade, já foi objeto de outros vídeos aqui no Birosca News, falando de outros casos, e agora a gente tem dois novos casos para falar sobre isso. E no final das contas, a grande questão, a grande pergunta quando a gente faz esse tipo de vídeo é quando que o Brasil realmente vai se tornar uma república? Quando que a gente vai deixar de ser um bando de sesmarias públicas e privadas, na qual pessoas do setor público e privado se apropriam da res pública, se apropriam do Estado para criar e ou manter seus próprios privilégios. Então é um pouco sobre isso. E eu estou falando disso por causa de dois casos que apareceram recentemente, um envolvendo o Tribunal de Justiça de Goiás e o outro envolvendo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas eu poderia estar falando de quaisquer outros tribunais de justiça, poderia estar falando inclusive da própria Justiça Federal, e também esses casos também envolvem o Ministério Público em ambos os casos, e também poderia falar do Ministério Público de outros estados e também do Ministério Público Federal, e a coisa não seria assim tão diferente. No final das contas, há uma apropriação inconstitucional, para além de imoral, dos recursos do Estado, de estados, inclusive, que descumprem uma série de patamares mínimos de salário para servidores como professores, mas pagam super salários para juízes, promotores, governador, deputados, enfim. É um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Birosca News é esse quadro que eu faço aqui todas as semanas, falando sobre questões de direito, discutindo aí algumas questões constitucionais que me parecem ser importantes para a gente compreender o nosso papel como cidadãos nesse Estado. E esse conteúdo ele fica disponível aqui no youtube.com/Alexandre Bahia e também podcast do Birosca News, disponível em várias plataformas de podcast, como o próprio Spotify. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o nosso canal, marque lá o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para a gente discutir essas questões. Pois bem, a partir de uma denúncia que foi feita por um jornal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no começo do ano, ele ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7402, perante o Supremo Tribunal Federal, questionando algumas leis estaduais, algumas leis do estado de Goiás, leis estas que falam sobre a possibilidade de que servidores públicos, notadamente aqui membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, tenham autorização para ganhar salário acima do chamado teto constitucional. Eu vou explicar um pouquinho como é que essas leis previam isso, mas só para quem não sabe, né, existe uma disposição na Constituição de 88, que é o artigo 37, inciso 11, que já foi objeto de duas alterações. A primeira delas foi a emenda constitucional número 19, de 98, que foi que criou o teto, e depois objeto de uma nova emenda, a emenda constitucional 41, de 2003, que reforçou a questão do teto, para dizer que nenhum servidor público no Brasil pode ganhar mais do que o teto. E o teto é a remuneração, o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, presidentes, senadores, deputados, governadores, enfim, quaisquer servidores públicos e ou agentes políticos, ninguém pode ganhar mais que os ministros do Supremo. E hoje, esse valor gira em torno de R$ 41.600. É um valor absolutamente escandaloso. Só para a gente ter uma ideia, nenhum juiz de todas as três Américas e mesmo na Europa, nenhum juiz ganha a remuneração que os juízes do Brasil ganham. Nós aqui no Brasil pagamos uma remuneração maior para os nossos juízes do que é pago, por exemplo, o juiz da Alemanha. Só que a diferença é que a Alemanha é uma sociedade muito mais igualitária, em que você não tem a desigualdade de renda, a fome, o desemprego que nós temos, e é uma das maiores economias do planeta, está entre as 7 economias do planeta. Tanto que faz parte do G7, lidera a economia na Europa. E nós, aqui no Brasil, pagamos um salário maior
para os nossos juízes. Isso em termos absolutos. Porque quando você considera em termos proporcionais, ou seja, quantos salários mínimos representa a remuneração de um juiz aqui na Alemanha, a coisa fica ainda muito pior. Porque enquanto na Alemanha a remuneração de um juiz vai representar 5, 6, 8 salários mínimos que seja, aqui no Brasil ela representa 50, 60 salários mínimos por baixo. Né? Isso já não faz sentido. E é interessante a gente perceber, eu disse que houve 2 emendas à Constituição, né, para falar sobre isso. Quando a emenda 19 foi aprovada lá em 98, o próprio Judiciário entendeu que aquela alteração da Constituição não seria auto-aplicável, é claro, né? Que seria necessário uma lei regulamentando. Pois bem, em 2003 a Constituição novamente foi alterada para dizer que sim, aquela norma é auto-aplicável. E aí, por causa disso, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, baixou uma norma em que ele mandou que os tribunais de todo o país, cujos membros estivessem ganhando mais do que o teto, e eram muitos, eles teriam que abaixar esses salários. Acontece que a Constituição ela diz que não conta no teto a chamada parcela indenizatória. Ou seja, um servidor público que gasta do seu próprio dinheiro para exercer a sua função, ele teria então que ser indenizado por isso. E essa parte indenizatória não conta para o teto, além de não pagar imposto. O que acabou acontecendo ao longo dos anos? Os tribunais passaram a inventar um monte de penduricalhos, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio creche, que é o caso do Tribunal de Minas agora, que eu estava dizendo. E em todos esses penduricalhos, eles sempre colocam que isto é um caso de parcela indenizatória. De tal forma que, quando você soma o salário, que pode até ficar abaixo do teto, com a parcela indenizatória, esses salários vão ficar muitas vezes desculpem, maiores do que o que é previsto na Constituição. Só para a gente ter uma ideia, no caso do Tribunal de Justiça de Goiás, existe uma previsão de que os juízes ganham, ao invés de ganharem 41.600, que já é um salário absurdo, eles ganham normalmente líquidos 170 mil reais. 170 mil reais. Não é que num mês, excepcionalmente, se somam várias parcelas indenizatórias e ele ganha isso. Não, esse é o salário normal dos juízes. Isso é absolutamente inconstitucional. A existência dessas parcelas indenizatórias dessa forma, ela é inconstitucional. Ela não é só imoral, isso não é só imoral, isso é inconstitucional, inclusive. No caso de Goiás, a ADI 7402 questiona, portanto, essas leis do Estado de Goiás, que elas vão dizer o seguinte: olha, quando um servidor público, por exemplo, juízes e promotores, ganharem naquele mês mais do que o teto, aquilo que exceder o teto vai ser considerado como parcela indenizatória. É uma maneira tão tosca de violar a Constituição que eu realmente acho que, nesse caso, até o Supremo Tribunal Federal deve declarar isso inconstitucional. Porque eles inventaram uma coisa ótima, do tipo, não existe teto. Porque se a pessoa ganhar mais do que o teto, automaticamente eu vou chamar aquele excesso de parcela indenizatória. Isso é mais imoral e consegue ser mais imoral e mais inconstitucional que as próprias resoluções do CNJ que inventaram um monte de parcelas indenizatórias que não existem. No caso do TJ de Minas, que se baseia também numa decisão que já foi aprovada no TJ do Rio Grande do Sul, foi criado um auxílio creche, que vai valer para juízes e promotores, e esse pagamento, inclusive, é retroativo a 2010, e isso vai significar que juízes que tiveram filhos nesse período, retroativamente, eles vão receber 57 mil reais por filho. Isso é tão escandaloso, e isso é colocado como parcela indenizatória, porque por alguma razão maluca, alguém acha que isso realmente é uma parcela indenizatória? Indenizatória do que, afinal de contas? Enfim,
É como eu disse no início do vídeo, isso aqui não é uma república, isso é um bando de sesmarias públicas e privadas, em que o Estado, os bens públicos, o nosso dinheiro, os nossos tributos são apossados, privatizados, distribuídos para grandes elites públicas e privadas que deles se valem sem qualquer pudor. No caso do TJ de Goiás, na defesa que o TJ de Goiás faz na ação para defender esse absurdo, diz o TJ de Goiás que não se pode exigir que juízes desembargadores trabalhem de forma graciosa, porque isso seria injusto, né? Que um juiz desembargador ganhe quase 42 mil reais por mês, fora as parcelas indenizatórias, que não são indenizatórias, que isso seria o mesmo que falar que o juiz está trabalhando de graça. Ora, infelizmente, não há muita solução para esse país. Enquanto a gente não tiver a fundação da república nesse país, esse país realmente não tem como ir para frente. Esse tipo de coisa é escandalosa. Esse tipo de coisa ela chega no nível de ironia, de surrealismo, que é difícil até de classificar aqui. E aí é como o Igor está chamando a atenção aqui. Enquanto isso, a gente vai ter professores, enfermeiros, cujos estados não respeitam seus respectivos pisos salariais aprovados por lei, mas para estes não há tempo, não há dinheiro, não é? Ao mesmo tempo que Minas Gerais vai pagar esses 57 mil reais para cada filho desembargador, o estado de Minas também perdoou uma dívida bilionária das locadoras. Coincidência ou não, uma dessas locadoras, inclusive, o dono de uma delas, um dos maiores financiadores da campanha de reeleição do nosso atual governador. Enfim, eu vou ficando por aqui, na esperança de que algum dia a gente funde a república nesse país. Se você gostou desse conteúdo, ficou tão revoltado e perplexo quanto eu, curta, compartilhe, assine os nossos canais. Semana que vem eu estou de volta para falar de mais alguma coisa maluca, absurda e estapafúrdia que acontece.